Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Só Escola de Samba, a sua mais nova casa de notícias, informações, curiosidades, tudo do nosso mundo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Muito obrigado a cada um de vocês que já estão se inscrevendo no nosso canal, tenho falado aqui nos últimos vídeos e peço a vocês que assistem os nossos vídeos, que porventura ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, que a gente tem a meta de chegar aí a 1000 inscritos. É muito importante para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho, falando sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro. Muito obrigado a cada um de vocês também que estão curtindo os nossos vídeos, dando like. É muito importante dar o like no vídeo para mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante. Comentar os comentários aqui, o debate que gera aqui embaixo. A gente responde a todos os comentários para poder... Esse debate é muito interessante, é muito legal e também mostra a relevância do vídeo. Eu peço também para compartilhar os vídeos, sabe? Manda pro seu grupo da sua escola de samba, o pessoal da sua ala, o grupo no WhatsApp da sua ala, do pessoal da sua escola de samba, o seu amigo, o seu irmão, o seu familiar que gosta de ouvir sobre escola de samba, manda para cada um deles também, porque é muito importante pra gente, para poder o nosso canal caminhar bastante aí por esse Rio de Janeiro e por todo o Brasil. A gente tem recebido comentários aqui, né, pessoa nos elogiando, o pessoal também nos motivando a continuar, de todas as partes do Brasil, de todos os cantos do Brasil. Por exemplo, quando a gente falou sobre o vídeo do Mestre Sacaca, do enredo da Mangueira, teve pessoal lá do Amapá que entrou em contato com a gente, que agradeceu pelo vídeo, que gostou muito do trabalho. Volta e meia aparece gente aqui de todos os estados, a gente fica muito feliz por isso, e pedimos para que vocês também possam ativar o sininho, para que toda vez que se lançar um vídeo novo aqui no nosso canal Só Escola de Samba, ele possa chegar para vocês. Tema principal do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a sinopse do enredo da Imperatriz Leopoldinense para 2026, né, super falado, super comentado, né, um momento muito forte, tanto de Rita Lee, né, com uma série de documentários e peças de teatro, uma série de coisas acontecendo para Rita Lee, e também para o homenageário que nós vamos falar hoje, o homenageário da Imperatriz, Ney Matogrosso, filme bombando do Ney Matogrosso aí nos cinemas. Você que ainda não assistiu, assista, Homem com H, né, tá passando aí no cinema, filmaço do Ney Matogrosso, grande interpretação do ator que interpreta o Ney Matogrosso, filme bem dirigido. Então se você ainda não assistiu, que gosta do Ney, ou que de repente ainda não conhece profundamente a história do Ney Matogrosso, importantíssimo ver esse filme, e nesse processo todo de uma série de coisas que vêm sendo realizadas para exaltar a carreira desse grande artista, dos maiores artistas da história do Brasil, um dos maiores cantores da história do Brasil. Nós temos um vídeo aqui no canal onde a gente faz a análise inicial do enredo, assim que o enredo foi anunciado, e também agora estamos fazendo análise de cada uma das sinopses, para a gente entender aqui, pelo que rascunhou, pelo que escreveu o carnavalesco da escola, Leandro Vieira, quais caminhos que a escola vai seguir. Já fizemos análise da sinopse da Paraíso Tuti, que já está aqui no canal, e estamos fazendo agora a análise da sinopse da Imperatriz. Mas quando nós fizemos a análise inicial, assim que foi anunciado o enredo, nós falamos sobre o artista Ney Matogrosso, né, a importância que ele tem para a música brasileira. Já foi eleito aí pela revista Rolling Stone como o terceiro maior cantor da história da música brasileira, então realmente é uma voz imprescindível na música popular brasileira, e além de tudo ser uma voz também inconfundível, né, que só ele tem, só Ney Matogrosso. Então nós vamos fazer essa análise agora do enredo, da sinopse do enredo da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2026, buscando mais um título, buscando a 10ª, né? Buscando o seu 10º título no Carnaval. Nós temos 3 escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro com 9 conquistas, o Acadêmicos do Salgueiro, Império Serrano, e também agora Imperatriz Leopoldinense, quando conquistou o seu último título. Então a Imperatriz Leopoldinense na briga pela 10ª, e chega forte para brigar sim pelo seu 10º título, porque a escola está muito bem estruturada, tem artistas impressionantes, incríveis, e tem encontrado, né, conseguido grandes resultados nos últimos carnavais. Então, sem dúvida nenhuma, com esse enredo, com essa força, entrará aí como uma das candidatas ao título para o Carnaval de 2026. Então vamos à análise da sinopse desse enredo camaleônico da Imperatriz Leopoldinense para 2026. Vamos começar, a gente vai fazer uma leitura junto aqui da sinopse e vamos analisar juntos aqui essa sinopse. Também a escola não tem um enredista que escreveu a sinopse, mas escrita também pelo próprio artista, pelo próprio carnavalesco, um dos mais importantes do carnaval hoje, né, que já tem os seus títulos aí no carnaval, Leandro Vieira. Inclusive 2 títulos para a Mangueira e um título pela Imperatriz Leopoldinense. Tem 3 campeonatos como carnavalesco principal no grupo especial. Vamos à leitura. Junto a um punhado de paetês e confete que manuseio para soprar no carnaval que virá, enxergo aquilo que pode ser visto primeiro, algo que é homem e bicho, um híbrido no limiar entre a fera selvagem e a face humana. Bicho-homem, espécie de homem-pássaro que roubou um par de asas para seu voo sonoro.
criatura que no pouso terreno massacrou-se junto ao verde da mata e ao colorido dos hibiscos, deixando-se fotografar entre penas e pedras, lantejoulas e plumas, troncos e raízes. Um animal em estado de transformação, que te convida ao êxtase feroz, algo que se revela nu, vestido apenas com a sua pele. 1000 peles, pele de camaleão, camaleônico, que é o nome do enredo da Imperatriz. O que é interessante nessa sinopse da Imperatriz Leopoldinense é que, diferente da sinopse que a gente analisou primeiro aqui, que foi a sinopse da Paraíso Tuti, e o próprio Leandro vai colocando notas nos parágrafos que se seguem. Então vamos ler agora a própria nota que o Leandro fala sobre esse parágrafo. Ou seja, a gente costuma fazer análise em cima do que o Carneiro deixa escrito, mas ele mesmo já faz uma análise. Então a gente vai ter que fazer uma análise da análise, né? Então o próprio Leandro descreve sobre o primeiro parágrafo a seguinte nota. O texto introduz a corporificação de ideias de liberdade a partir da perspectiva híbrida adotada pelo homenageado, na construção de seu personagem público, né? Ou seja, essa metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas, esse camaleônico que se transforma o tempo inteiro, né, na sua arte, né, na sua vontade intrínseca, né, aí eu falando, né, na sua vontade intrínseca de sempre estar se renovando e mostrando uma arte cada vez melhor para o seu público, né, sempre buscando a excelência e sempre buscando realmente ser o que ele é, né, representando uma figura que está à frente do seu tempo e uma figura que não permite que nada venha parar, que nada venha impedir essa trajetória e que nada venha dizer para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, mas que ele vai fazer aquilo que realmente sai da sua alma como artista, né, e como pessoa, como figura humana, né? O parágrafo flerta com declarações do artista que incontáveis vezes assumiu não ser limitado por definições. Justamente isso que agora o Leandro falando aqui, né? Sua intenção particular, inaugural, era ser visto como um bicho localizado no limiar entre o estado animal fantástico e a porção humana de forma ambígua, ambivalente. Então esse homem, esse animal fantástico que transcende aí as questões mais naturais, né? Que fazem com que os seus fãs possam imaginar e levar sua mente além diante da obra que está ali na frente dele. Então essa é a própria nota que o Leandro coloca aqui e o comentário que a gente está fazendo em cima dessa nota. E eu também consigo perceber, aí imaginando a questão de se carvalizar, por exemplo, no primeiro setor, essa Imperatriz mostrando um Ney mais abstrato, né? No sentido do homem animal, no sentido de ser um início de escola aqui, que me parece um início de escola bastante colorido, com lantejoulas, com prumas, com raízes. Ele fala de hibisco, que já puxa um pouco pelo vermelho. Então eu acho que esse primeiro setor da Imperatriz, pelo que a sinopse está mostrando pra gente aqui, né, e aí, pra mente dos compositores, que vão colocar a Samba na Imperatriz, poder viajar bastante para falar sobre esse primeiro início de enredo, início de sinopse, um Ney Matogrosso realmente camaleônico na acepção da palavra. Ou seja, meio homem, meio bicho, alguém que está o tempo inteiro se transformando, alguém que está o tempo inteiro trocando de peles para realmente expressar a sua arte da maneira que ele quer e da melhor forma possível para o seu público. Então a gente vê muito disso aqui nesse início da sinopse, né? Essa mistura de cores, o verde, o vermelho do hibisco, as lantejoulas, as plumas, os paetês, os troncos, as raízes. Então de repente a gente pode ver um camaleão misturado aos pássaros, né? Um ser meio híbrido, como o próprio Ney, né? E no meio dessas cores, e no meio dessa floresta, né? No meio dessa mistura de coisas que o Leandro está querendo trazer no início desse desfile da Imperatriz Leopoldinense, como a gente consegue perceber nessa sinopse. Então, entenderam mais ou menos o que a gente imagina desse primeiro setor da Imperatriz? Né? Essa coisa do camaleão mesmo, de fato, demonstrada ali em alegoria, em alas, enfim, demonstrada ali numa comissão de frente. Então a gente vê que não está indo muito por um caminho biográfico, a família, o início, né? Ele saindo, militar, etc. Não, você está vendo essa coisa que transcende a coisa reta da biografia, mas mostrando esse Ney camaleônico muito interessante, esse início de abordagem do carnavalesco Leandro Vieira. O segundo ponto. Em cena, ele requebra diante dos caretas. E quem o vê não sabe se é homem ou mulher. Um pouco mais desse espírito camaleônico do Leandro, do Ney. Colo coberto de pelo e boca tingida de carmim. Né? Ou seja, ele vinha
principalmente ali no início do... Sempre, né? Não só nos Secos e Molhados, mas depois também no início da sua carreira solo e até os dias de hoje, sempre demonstrando de corpo aberto, né, sem camisa, enfim, só com uma tanga, alguma coisa assim, bem estilizada, e não era um homem que se depilava, até porque não era muito costume daquela época, e com os pelos ali bem masculino e ao mesmo tempo com a boca pintada, com o rosto pintado, enfim, pintado de carmim, ou seja, mais uma vez puxando pro vermelho. Então é essa coisa ambígua do Ney Matogrosso. Ventre masculinos e olhos contornados com lápis negro, tá vendo? Um ventre masculino, ou seja, coisa do homem, da masculinidade do homem, e ao mesmo tempo pintado, né? Uma coisa que puxa mais. Lógico que não se limita ao homem ou à mulher ter que se pintar ou não, ou a mulher ter que se pintar ou não, enfim, mas o Ney demonstrava isso na sua figura artística diante do palco, né? Timbre feminino, ou seja, a mistura do homem ou mulher, o tempo inteiro nesse segundo parágrafo aqui do Leandro Vieira. Timbre feminino, da voz irreconhecível, não, da voz inconfundível do Ney Matogrosso, que tem um timbre realmente aproximado dos castrati, que eram os cantores da antiguidade, que as pessoas masculava essas pessoas para que eles tivessem a voz tão aguda que chegasse próximo de um soprano feminino. Então eram os chamados cantores castrati. E existem até registros gravados ainda dos antigos castrates, que você pode perceber que tipo de voz é essa. E pelo dom dado pela natureza, o Ney tem essa voz, né? Tem uma voz com um timbre tão feminino na boca de um homem que lembra dos castrates, que lembra que se aproxima a um timbre de fato de uma mulher, de uma soprano, de uma contralto, mais de uma soprano, né? Com um timbre mais agudo. Timbre feminino que nasce na boca masculina, o cantar da vedete vista em um corpo másculo. Escondido por detrás da máscara de tinta, ele é o instinto febril, ou seja, a tinta e o instinto, né? O instinto que ferve, o instinto que esquenta não só o seu corpo, mas esquenta também as suas plateias, que não se pode dominar. Registro rebelde e surreal. O corpo que requebra em zigue-zague, né, os movimentos de dança do Ney, o sumo perfumado de uma América sul-americana, pendendo em colares, um xamã tupiniquim ornado de miçangas, penas de papagaio e delírios quiméricos. Então, ou seja, a estética da escola continua bastante interessante nessa segunda parte aqui, pelo que o Leandro coloca, porque aqui você vai trazer tanto a dualidade homem e mulher, então a gente pode ver isso, transmitido em alegoria e tudo mais, assim como os movimentos também, ou seja, a questão da dança. A gente também pode ver isso manifestado em aulas, até coreografadas, ou até no próprio carros alegóricos da escola mesmo, nessa segunda parte. Né, o meio homem, meio mulher, ou seja, que se transforma também em xamã, então traz para a parte da espiritualidade, as penas que ele usava, principalmente nos tempos de seco e molhado, então pode estar colocado ali também nessa segunda parte do desfile da Imperatriz. Vamos ver a nota que o Leandro coloca sobre isso. O recorte textual ao surgimento da figura de Ney Matogrosso no imaginário brasileiro, tendo sua independência comportamental como mote para a apresentação de uma persona performática, que incorporou a androgenia e a estética sul-americana com toques surreais como material criativo, né? Ou seja, a androgenia, essa mistura, e o toque também sul-americano, ou seja, que falando das raízes indígenas, falando das nossas raízes realmente como povo sul-americano, que é a questão de ferver, né, de ser quente, de transmitir essa inquietude, né, e essa fervura física nos seus movimentos de dança e também para o público, né, o que é uma característica muito forte da cultura sul-americana, da latinidade, vamos dizer assim. Há ainda a menção à sua estreia como vocalista dos Secos e Molhados, tendo como foco o icônico LP e a histórica capa lançada em 73. Ou seja, aqui a gente pode ver nesse setor da Imperatriz, segundo setor, aquela cena clássica da mesa com as cabeças nos pratos, que é considerada uma das melhores capas de disco, uma das mais, né, transcendentais capas de disco da história da música, não só brasileira, mas da música no mundo inteiro. Em Minas Gerais, um marco de suas performances históricas e vitrine para sua consagração como um dos maiores artistas brasileiros. Então, o segundo setor da Imperatriz, tratando disso, você vê como uma construção interessantíssima desse desfile da Imperatriz, que a gente vai entendendo aqui diante dessa sinopse do Leandro Vieira. Ele é o que guarda na voz o grito, ainda continuando nessa parte. O grito que se silencia, que impõe o silêncio, aquilo que ainda pode ser ouvido quando as bocas estão amordaçadas. Ou seja, não adiantava tentar calar Ney Matogrosso, que ele iria de qualquer maneira demonstrar, e inclusive tem relatos de militares, que o próprio Ney Matogrosso falou isso, inclusive eu assisti isso no programa agora Sem Censura, que é apresentado pela Cissa Guimarães, na TV Brasil, né, na TV que pertence ao governo, falando, o Ney fala disso, que militares diziam, esse aí só matando.
porque não tinha como parar Ney Matogrosso, né? Não tinha como calar sua voz que ia além para poder mostrar aquilo que ele acreditava em traduzido em música e através de seus movimentos, do seu corpo, da sua dança, enfim, um imparável, né? O doce e amargo que se encontra nos secos e molhados. A voz e a cabeça oferecida de bandeja como alimento poderoso, junto a que se come a boca, os olhos e os ouvidos. Então a gente não tem dúvida que vai estar muito bem retratado isso na segunda parte. Eu acho que o Leandro também não vai perder a oportunidade de retratar aquela capa histórica nessa segunda parte do desfile com essas penas, né, com essas cabeças pintadas e com esses movimentos, né, acompanhando tudo isso que representa a carreira e a arte produzida por Ney Matogrosso. Agora vamos à terceira parte. Inclassificável, ele é aquilo que se rasga para ser outro. O homem primitivo que desce à terra na gota d'água, que transborda de um céu pássaro. O homem de Neandertal coberto de crina e chifre que dá voz a um bandido enfeitado com um brinco de argola. Aqui você percebe que está fazendo-se referência às músicas, algumas músicas clássicas da carreira do Ney, e aqui a gente está vendo músicas da sua carreira solo, assim como também a estética que ele vai apresentar em cada uma das suas músicas, aquela estética meio cigana, que está ali colocada, por exemplo, em Bandido, na música Bandido. Bandido, oh bandido, coração, né? Enfeitado com brinco de argola. O salteador de corações em desvario. Gatuno das paixões e dos romances aventureiros. O bandido que é sucedido pelos que cobiçam a boneca. Mordem a maçã, provam do veneno e flertam com o pecado, que é outra música também de Ney. Este último, por sua vez, derrama-se no feitiço, outra música. O feitiço de um corpo nu. Bandoleiro e cigano, que é visto em cavalgada em um cavalo alado. A voz dos que não têm voz, corporificação dos sujeitos não apreciados. Divindade que incorporou subversão. O grito dos loucos, porção mulher dos malandros, o anjo safado. A iconografia dos marginais, a performance máscula dos afeminados, o canto dos desgarrados e sem paradeiro, a chave dos trancados das gaiolas. Eu vejo essa parte do desfile como realmente um grande desbunde. Talvez aquele desbunde, né, aquele descaramento que se esperou no Caju da Mocidade, por exemplo, a gente pode ver acontecer nessa terceira parte do desfile da Imperatriz, em homenagem ao Ney, que está falando justamente isso, da corporização, daqueles que desejam as bonecas, do corpo nu, dos bandoleiros, né, dos ciganos, né, tudo isso que representa a estética do Ney nas suas apresentações e cada uma dessas músicas icônicas, principalmente aqui dessa fase inicial ali da sua carreira solo. Então eu acho que a gente espera realmente um grande desbunde, muito dessas figuras aqui demonstradas, né, são mulheres dos malandros, o anjo safado, né, a iconografia dos marginais, os marginais, malandros, corpo nu, ciganos, tudo misturado nesse terceiro setor da Imperatriz. Então vai ser um setor interessante e quem sabe vai ser um grande desbunde aí, que vai chocar muita gente, que vai animar e alegrar muita gente nesse desfile da Imperatriz. Vamos ler a nota que o Leandro vai falar sobre essa parte do desfile. Historicamente, as figurações incorporadas pelo artista em seus 4 primeiros discos e shows pós-Secos e Molhados são a base que edificam a imagem de Ney Matogrosso, como um artista transgressor e libertário da forma definitiva. No texto, em sequência, são mencionados os LPs Água do Céu, Pássaro, Bandido, Pecado, Feitiço, né? Nem falando especificamente de músicas, mas também de discos, né? De temas, de nomes, de títulos de alguns discos históricos do Ney nessa primeira fase da sua carreira solo. Como dito, né, ali mais ou menos de 75 a 78. Como dito, trabalhos de carreira que apontam escolhas estéticas e musicais que flertam com a provocação moral e a teatralização da libido sexual, aproximando a figura pública de Ney a personificação de sujeitos não apreciados, localizados à margem dos padrões sociais, tá vendo? As meretrizes, né, pessoas nuas, né, ciganos, essa coisa, pessoas à margem. De padrões sociais vigentes em meio a um ambiente de forte repressão, que era aquele ambiente da ditadura militar, dos governos militares. Então, é justamente isso que a gente entendeu aqui, né? Esse setor do desbunde, realmente do choque para quem é de se chocar e da alegria para quem é de se alegrar, se é que vocês me entendem. Então, acredito que seja isso interessantíssimo, esse caminho que Leandro Vieira está seguindo para Imperatriz Leopoldinense nesse desfile de 2026, em homenagem a Ney Matogrosso. Vamos à quarta parte. A voz que sarra a canção, o clamor das mulheres de Atenas, aquilo que embala a balada dos loucos, mais menções de algumas músicas, né, que ele gravou. Dançam e a jura de preferir não ser normal. Canção que é ferida aberta. Eco de uma bomba sem cor e sem perfume. O sangue
que tinta escarlate o gemido de culturas latinas dizimadas. O chamado misterioso de um pavão que exibe a cauda aberta em leque. Voz lunar que desvenda a face oculta de um lobisomem que é visto entre fadas, corujas e pirilampos, aí citando o clássico Sangue Latino, que ele canta assim na sua carreira solo, mas que é um clássico do Secos e Molhados, que eu até cantei no iniciozinho aqui do vídeo de análise inicial, né? Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. Então, fazendo menção a esses trechos de música. Vamos ver o que ele vai falar nessa nota. A nota vai dizer o seguinte, do Leandro. O parágrafo lança a luz em sucessos musicais de umas mais importantes personalidades da MPB, dono de uma obra tão sofisticada quanto seleta. Ney é considerado um pescador de pérolas quando o assunto é seu repertório particular, ou seja, que ele escolhe e que ele seleciona muito bem aquilo que ele vai cantar. Sem preocupação cronológica, a menção a clássicos do artista é realizada como uma espécie de popurrí sonoro e visual, onde suas canções guiam a produção das imagens sugeridas no texto. Aí, em sequência, sucesso inquestionável: Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, Augusto Boal, Balada do Louco, de Arnaldo Batista e Rita Lee, Rosa de Hiroshima, poema de Vinícius de Moraes, musicado por Gerson Conrad, Sangue Latino, de João Ricardo e Paulinho Mendonça, né, da época dos Secos e Molhados, e Pavão Misterioso, de Edinardo, e o Vira, de João Ricardo e Lully. Tanto Vira como Balada, como Sangue Latino, músicas do Secos e Molhados, outras músicas que ele gravou na sua carreira solo. Ou seja, esse setor penúltimo aqui da Imperatriz, demonstrado na sinopse do Leandro, justamente está evocando as músicas, né, sucessos do Ney Matogrosso, sem ter preocupação de fazer uma questão que seja cronológica. Mas aqui vai ter relação com essas músicas. Então a gente vai ver, acredita que vamos ver essas figuras que ele traz nas suas músicas, né? O Homem Lobisomem, as Corujas e Pirilampos, as Mulheres de Atenas, né, os Loucos da Balada do Louco, vão estar aí nesse setor. Então, um setor que tem tudo para ser um setor esteticamente muito interessante, né? E aqui eu acho que o Leandro vai poder usar e abusar da sua habilidade. Quando a gente viu o Oxalá ali carregado pelo elefante, esse ano na Imperatriz, a gente acredita que é onde o Leandro vai poder esbanjar, né? E a gente viu os dragões, né, negros também, que muitas pessoas criticaram, acharam um pouco fora, mas eu achei belíssimo, né, de questionar. Pode se questionar a questão relacionada ao enredo, apesar que tem explicação para isso no enredo, mas colocada pelo Leandro, mas você não questiona a beleza dessa escultura, dessas esculturas e desses casos, dessas alegorias, desses tripés que ele trouxe para a avenida. Então é esse setor aqui, eu acho que o Leandro vai poder esbanjar na sua qualidade de fazer esculturas belíssimas, representando aqui esses personagens míticos que estão incluídos nas músicas do Ney Matogrosso. Quinta e última parte. Ao virar a sua face para a festa, ele nos banha com canções solares, aquelas de amores ensolarados, que cantam para que o dia possa nascer feliz. As que animam os que andam nu, convite para uma farra do lado de baixo da linha do Equador, que é aqui onde a gente está, América do Sul, América Latina. Uma folia no matagal sem juízo e pecado, farta e suada, lambuzada, com a tristeza para lá a todo vapor, deleite para os vira-latas de raça. Para quem quer botar o bloco na rua, que é um dos últimos sucessos aí da carreira solo do Ney, ali de 2019, né? De uma gente que não corre quando o bicho pega, e quando fica, sabe que o bicho come. Fazendo mais uma menção ao Vira, né? Prazer e delírio em um jardim de delícias terrenas. Jardim tropical de acrobacias amorosas e travessuras desenfreadas. Retrato 3x4 do prazer erguido em purpurina, o doce da maçã e o veneno da serpente. O riso de quem não se fez de santo, destino para aqueles que querem brincar, gingar e botar para ferver, como também é mais uma menção à música do Ney. E é esse final que vai também trazer essa parte da alegria, essa parte de que a gente tem que chegar realmente a apreciar a chegada desse sol, desse dia que nasce feliz, como a música que ele gravou do Cazuza e que ajudou a colocar o Barão Vermelho no mapa da música popular brasileira. Vamos ver o comentário que ele vai fazer nesse fim. Por fim, é sujeito a uma festa, então vai fechar com uma festa. Acho que no meio tem uma grande festa, mas ali específica para para aquelas figuras, né, específicas ali, as meretrizes, o corpo nu, os bandidos, os ciganos, né, os ladrões, etc e tal, no meio do desfile. No final do desfile, uma festa específica para o quê? Trata-se de uma festa imaginética, permissiva e ensolarada, que tem sol nisso. Então tem sol nisso, tem amarelo nisso, tem o ouro da Imperatriz nisso. Quem sabe a coroa não veio nesse final, justamente coroando Ney Matogrosso.
né? Geralmente os homenageados vêm no final. Então, Ney Matogrosso no meio dessa festa ensolarada, olha isso. Trata-se do convite ao desfrute das delícias e dos prazeres capitaneados pelo discurso estético e performático do Ney Matogrosso ao longo de toda a sua carreira em ambiente carnavalesco, afirmativo, libertário e provocador. Então, no final, é essa grande festa em torno do homenageado, tá claro isso. No trecho, como ilustração alegórica, o texto cita livremente canções afinadas com o perfil descrito anteriormente. São elas Podia Ser Feliz, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, Folia no Matagal, Vira-Lata de Raça, Homem com H, Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, que alguns sucessos aí também da carreira do Ney. Então esse final aí, justamente para exaltar a figura do homenageado, acredito que aqui dá a entender que, como é tradicional no carnaval, tivemos casos de homenageados vir à frente, né, como por exemplo o Silvio Santos, na tradição, lá naquele desfile de 2001, se não me engano, quando o Silvio Santos foi homenageado na tradição. E na maioria das vezes a gente tem visto, principalmente nas últimas homenagens, nos últimos anos, o homenageado, né, quando homenageia-se a pessoa em vida, ela vem no final, como foi com o Milton Nascimento, como foi com Martim da Vila, que veio na comissão de frente, veio no início e também volta ao final da escola, foi muito interessante, como aconteceu com vários dos grandes homenageados no final. E dessa vez parece que também Ney Matogrosso vem no final, no meio dessa festa, regada a muito sol, regada a muito espírito libertário, provocador e alegria, para fechar o desfile da Imperatriz nesse carnaval de 2026. Essa foi a nossa análise da sinopse da Imperatriz para 2026, desse enredo camaleônico. E assim, achei incrível, achei uma abordagem fantástica, não é aquela abordagem amarrada, não é aquela abordagem extremamente biográfica, mas que não deixa de exaltar de maneira profunda e direta a obra, a carreira, a vida e o que representa Ney Matogrosso. Acho que realmente Leandro Vieira tem tudo para fazer mais uma vez um grande carnaval em 2026 e a gente espera ver a Imperatriz aí, de fato, pela estrutura que tem, pela força que tem, e todo mundo sabe disso, vem brigando nos últimos anos para mais uma vez brigar pelo título, brigar pela sua o 10º título do Carnaval do Rio de Janeiro, nesse vídeo de hoje aqui no nosso canal, Sua Escola de Samba. Bem, hoje são as informações que nós temos. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Mais uma vez pedimos a vocês, se inscrevam no nosso canal, ajuda a gente, compartilhe esse nosso vídeo, curta, ativa o sininho, né? E também comenta aqui embaixo. É muito importante comentar para que o pessoal veja a relevância do vídeo e também chegue para mais pessoas aqui no YouTube, mais pessoas que gostam da nossa festa, que gostam de ouvir sobre carnaval. E aí, comenta aqui comigo, o que você achou dessa sinopse da Imperatriz Leopoldinense? Eu achei espetacular. Parabéns, Leandro Vieira, parabéns, presidente Cátia Drummond, parabéns, João Drummond, toda a equipe da Imperatriz Leopoldinense, a rainha que está de volta, a Isa, né, mais um grande nome aí de volta à Imperatriz Leopoldinense, que tem tudo a ver com essa comunidade também. Sucesso Complexo do Alemão, sucesso Leopoldina, sucesso Imperatriz Leopoldinense. Esse foi o nosso vídeo de hoje no nosso canal Só Escola de Samba e um grande abraço para todos vocês!